Olá a todos, meu nome é Aline, eu sou especialista em cuidados de enfermagem ao paciente crítico e atualmente eu sou mestranda em saúde materno-infantil pela UFRJ. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre quimioterapia em pediatria, tá? E nós vamos abordar esses seguintes tópicos: considerações iniciais, classificação das quimioterapias, os efeitos colaterais, cuidados específicos na administração de alguns quimioterápicos, cuidados na manipulação da quimioterapia e os cuidados no descarte, tá? Quimioterapia. O que é quimioterapia? Quimioterapia é um conjunto de drogas para um determinado fim. Então, se você vai fazer um tratamento, por exemplo, para gastrite, você vai associar anti-inflamatório, antiemético, antibiótico, isso é quimioterapia. Mas quando você fala sobre quimioterapia para câncer, específico para câncer, você tem quimioterapia antineoplásica. Então, quimioterapia não é sinônimo de tratamento para câncer, ok? A classificação de alguns quimioterápicos, tá? Nós temos os agentes alquilantes que quebram a molécula de DNA e o RNA e você não consegue, no caso, a mitose. Então, ela atinge a molécula na fase da mitose. Ela é fase específica, tá? Um exemplo disso são as fosfamidas, ifosfamida e ciclofosfamida. Antimetabólitos, como é que eles trabalham? Eles se disfarçam de substâncias, eles tentam fazer o trabalho dessa substância e enganam a célula. A célula não consegue se replicar e ela morre, tá? Um exemplo disso é o famoso MTX, metotrexato, citarabina, mercaptopurina e fludarabina, tá? O MTX, o metotrexato, também ele é muito usado em tratamento reumatológico, tá? Alcaloides da vinca, que são inibidores mitóticos, como eu falei aqui, a gente trabalha na mitose e aqui também, tá? É ciclo específico ou fase específico. E eles rompem os microtúbulos que participam da mitose celular. Exemplo disso é a vincristina e vimblastina, tá? Os antibióticos antitumorais, que são tóxico para as células e eles formam complexos e inibe a síntese do DNA e do RNA, tá? Exemplo disso é a daunorubicina, doxorubicina e idarubicina, tá? As rubicinas. Enzimas, elas agem como catalisadores de reações que privam a célula maligna dos principais substratos metabólicos, tá? Nós temos também os sintéticos, que participam de um grupo chamado miscelânea, que é uma mistura de vários tipos diferentes de medicações, que aglutinam várias drogas de forma diferente, mas com a mesma origem sintética, tá? Inibidores da topoisomerase interferem na enzima que separa os filamentos de DNA, tá? Então, a molécula não consegue se diferenciar e não consegue se multiplicar. Exemplo disso, etoposide e mitoxantrona. E nós temos os hormônios que previnem as reações alérgicas, a gente usa durante o tratamento da quimioterapia e também hemotransfusão, por exemplo, onde você pode ter uma reação alérgica, você usa. Exemplo disso, prednisona, metilprednisolona e dexametasona, tá? São corticoides. Efeitos colaterais ocorrem porque os quimioterápicos não apenas atacam as células cancerosas, mas também as demais células do corpo, como as mais suscetíveis, advindas da medula óssea, folículos capilares, sistema reprodutivo e epitélio de todo o trato orogastrointestinal. Por quê? Porque as quimioterapias, elas agem sobre células que se reproduzem aceleradas. Então, folículo capilar, toda a mucosa gastrointestinal, elas trabalham muito mais rápido. Então, é um sinal para a droga ser usada ali, tá? Então, os efeitos colaterais dependem do tipo de medicação, da dose administrada e da duração do tratamento, tá? Os efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia são a queda de cabelo, que é a chamada alopécia, inflamação na boca, que é
que é a mucosite, que não é só na boca, mas todo o trato gastrointestinal, como a gente falou. Perda do apetite. Você vê que a maioria dos efeitos colaterais estão ligados à mucosa, né? Náuseas, vômitos, diarreia, infecções, isso no corpo inteiro. Hematomas, hemorragias, também no caso petequias. Fadiga por cansaço, no caso a gente chama para anemia, tá? Anafilaxia, urticária, desconforto respiratório, tosse e flebite, tá? Tipos de quimioterápicos segundo as reações dermatológicas locais. A gente tem 3 tipos de quimioterapia: vesicantes, irritantes e não vesicantes e não irritantes, tá? As vesicantes provocam irritação severa com formação de vesículas. Toda vez que você ouvir falar de vesícula, você está falando de droga vesicante. As outras drogas não causam vesícula, tá? Então, falou em vesícula, medicação vesicante. Destruição tecidual quando extravasado. Irritantes causam reação cutânea menos intensa quando extravasados, mas mesmo quando não há extravasamento, você tem irritação de qualquer jeito, tá? Você pode ter dor local, você pode até ter uma reação inflamatória, mesmo sem extravasamento, tá? E as não vesicantes e não irritantes não causam reação cutânea quando extravasados. O importante quando você vai fazer quimioterapia é tratar toda a droga como vesicante. Se você não sabe o efeito da droga na pele, trata toda a quimioterapia como vesicante, tá? Um cuidado que a gente tem com acesso periférico, principalmente, é fazer a medicação vesicante primeiro, depois a irritante, depois a não irritante, tá? Para você não desgastar a veia, tá bom? Cuidados específicos na administração de quimioterápicos comuns em pediatria. As doenças cancerígenas mais comuns na criança são linfoma e leucemia. E essas drogas são as mais comuns no tratamento. E algumas dessas drogas precisam de alguns cuidados específicos, tá? Vou falar, por exemplo, da asparaginase. A asparaginase, ela precisa, para você começar a quimioterapia, mesmo ela estando prescrita, você precisa de uma autorização do médico, porque ele vai fazer um exame para ver o nível de plaqueta, para saber se a criança tem condição ou não de fazer a asparaginase. Por quê? Porque a asparaginase, ela consome plaqueta, tá? Ela faz também hiperglicemia e aumento das enzimas hepáticas. Ciclofosfamida. As fosfamidas, ciclofosfamida e fosfamida, elas precisam de uroprotetores, porque podem causar cistite hemorrágica. Então, você precisa de mesna, alopurinol e precisa de hiperidratação. Quando a gente fala de hiperidratação, a gente fala de 3 litros de soro por metro quadrado, tá? E você precisa garantir uma eliminação de pelo menos 200 ml de urina por hora. Tá? Toda vez que você falar de medidas uroprotetoras, você está falando de hiperidratação e está falando de eliminação. Citarabina. A citarabina, em altas doses, ela se deposita na córnea e ela pode causar cegueira. Então, no caso da citarabina em alta dose, aqui a gente tem 1 grama por metro quadrado, mas a gente já pode tomar essas medidas a partir de 500 miligramas por metro quadrado. Tá? Aplicar colírios de dexametasona de 6 em 6 horas, 1 gota em cada olho, pelo risco de conjuntivite química. Daunorubicina e doxorubicina, elas são cardiotóxicas. Então, toda vez que você vai começar um tratamento com uma droga cardiotóxica, você tem que ter certeza que o seu coração está ok. Como? Eletrocardiograma e ecocardiograma, tá? De controle antes, durante e depois. E aqui orientar o acompanhante sobre a eliminação na urina. Por quê? Porque a doxorubicina e a daunorubicina, elas deixam a urina vermelha. Então, para a mãe não achar que a criança está com sangramento ativo, a gente avisa para a mãe antes que a urina vai sair muito vermelha, tá? Etoposídeo. O etoposídeo, ele causa hipotensão. Então, o que você faz? Acompanhamento da pressão arterial antes,
durante e depois. Durante, a cada 15 minutos de infusão. Vincristina e vinblastina. A vincristina e a vinblastina são vesicantes. Então, quais são os cuidados que você precisa ter com medicações vesicantes? Você precisa, primeiro, ter certeza de que a droga está sendo feita dentro do acesso venoso. Como? Você precisa de refluxo. Se você não tiver refluxo de sangue, você não pode fazer uma medicação vesicante. Tá? Você pega uma nova veia e faz a sua medicação. Tá? Mitoxantrona. Mitoxantrona é irritante, mas ela é vesicante em dose alta. Tá? Então, dependendo da dose, ela pode ser vesicante. E também é cardiotóxica. Cuidado com medicação cardiotóxica, como eu já falei, eletro e ecocardiograma, tá certo? E orientar o paciente quanto à coloração da urina. Nesse caso, a urina vai sair azul. Então, avisar para o acompanhante que a urina azul, no caso, é da mitoxantrona, para ele não se preocupar. Metotrexato. O metotrexato você precisa garantir também a hiperidratação. Hiperidratação, como eu já falei, 3 litros de soro por metro quadrado e garantir a eliminação de 200 ml por hora. Certo? Alcalinização da urina. A gente não precisa fazer a alcalinização da urina a cada micção. Você precisa fazer no mínimo de 6 em 6 horas. Tá? Então, você pode colocar medição de pH a cada 6 horas. E, na verdade, o pH não precisa ser 8. Mas na fita você não tem como avaliar se aquilo é um 7,5, é um 8 ou um 7. Então, você coloca o pH ótimo, sendo o 8, para garantir que aquilo esteja acima de 7,5, tá? Que é o pH ótimo do sangue. No caso, para evitar o risco de mielossupressão e toxicidade cardiológica, renal e gastrointestinal, certo? Bem, cuidados com a manipulação da QT. A resolução do COFEN 569 de 2018 é o regulamento técnico da atuação dos profissionais de enfermagem em quimioterapia antineoplásica. E, diante dos riscos, a norma reguladora número 32 estabelece equipamentos de proteção individual necessários à manipulação da quimioterapia, que são touca, máscara, luva e capote. Segundo a RDC número 222 de 2018, que classifica os resíduos de serviços de saúde, os quimioterápicos ou antineoplásicos pertencem ao grupo B químicos, devido ao risco de acidente ambiental por derramamento e pessoal, contato direto e por inalação, certo? Os resíduos de quimioterapia no local de administração e manipulação deverão ser descartados em recipientes específicos que possuam tampa protetora e, após isso, devem ser incinerados. Dentro da enfermaria, toda a eliminação da criança, sendo fezes ou diurese, tem que estar tampado, tá? Por causa de gotícula. Obrigada.